Olá, bom dia. Programa Agindo Deus, quem pedirá? Com o pastor Edson e Eva. Todas as manhãs, das 8h30 às 10, aqui pela Rádio Marumbi AM, 730 kHz. Muito obrigado por essa programação abençoada em todos os dias, no meu lar e nos lares de todo o mundo, trazendo a palavra de Deus, edificando muitas almas. Que essa programação seja abençoada por todos nós ouvintes também, que estamos a ouvi-la e transmiti-la para todas as pessoas mais próximas da gente possíveis. Obrigado. Deus abençoe ao pastor Edson, a pastora Eva, por essa programação maravilhosa e abençoada em todos os lares, fazendo um culto todas as manhãs em todos os lares do mundo, transmitindo a palavra de Deus. Um abraço, Ailton, graças a Deus, que bênção, né, ouvir as palavras dele. Uma pessoa muito de fé, e muito obrigado pelos apoiadores, por todos aqueles que nos apoiam através da oração, através da sua contribuição, através da sua participação. E falando em contribuição, um abraço aqui para uma galera abençoada, a Neuza, Irene, Victória, Anésia, Terezinha, Alessandra, Rosângela, Lucimara, pessoas que têm abençoado o ministério há muitos anos. Por quê? Porque é o ouvinte que faz a programação ainda melhor. Vocês são a nossa alegria. Vocês são aqueles que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, a oração de Jesus, quando ele declara por aqueles que viriam, aqueles que iriam se achegar até Cristo. Por quê? Porque muitos vão passar pelas nossas vidas. Muitas pessoas vão entrar na nossa vida e vão sair da nossa vida. Mas existem pessoas que vão permanecer, que vão ficar. Porque a obra não é nossa. A obra, ela é do Senhor. A recompensa, ela vem do Senhor. 1 Coríntios 15, 58 declara isso. Que você deve entender que a recompensa vem de Deus. Tudo que você faz, com a mão direita, a esquerda não precisa saber. O que você faz para alguém, às vezes não vai vir a recompensa daquele alguém. Sabe quando você fala, aquela pessoa é ingrata, aquela pessoa é mal agradecida. Não é que ela é ingrata e mal agradecida, é que você colocou expectativas. Você colocou expectativa em quem não tem nada para te dar. Por isso você ajudou aquela pessoa. Então a recompensa, ela vem do Senhor. Aí o Senhor vai te conectar com pessoas, conectar com situações, e você planta aqui, colhe ali. Você planta em uma pessoa e você vai colher em outras situações, até outra cidade, até outra pessoa que você não conhece. Você entende isso? Você precisa entender como Deus age. Você precisa entender como Deus trabalha. Então não é que aquela pessoa ela é ingrata, ela não tinha para te dar. Então por isso você ajudou. Então Deus, ele dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ele abastece os seus celeiros, a recompensa vem do Senhor, mas ele vai te conectando com situações e com pessoas. Então os nossos ouvintes são a nossa alegria, porque Jesus já sabia, Deus já sabia que você iria estar aqui dia 13 de janeiro de 2021, ouvindo essa programação. Então Deus, ele vê quem você vai ser na mão dele e onde você vai estar naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então Deus, ele vê lá na frente. Deus vê lá na frente. Ele não é igual nós, que ele vê só o momento, só a circunstância. Não, ele vê quem você vai ser depois que essa situação passar. Forte isso, é muito tremendo isso. Exatamente, pastor. O que você está dizendo é muito importante, e eu vou só acrescentar algo que foi dito aí. Eu gosto de fazer meus acréscimos. Você gosta de acrescentar. Você gosta de pegar carona. Bom. Mas o que você disse, uma frase interessante, que é legal, e é aí que entra o meu acréscimo, né? Que você precisa entender Deus. Primeiro passo, para entender, você nunca vai entender Deus 100%, porque ele é Deus. O dia que você entender Deus, ele não é Deus. Você vai entender parcialmente, baseado na palavra de Deus. O que está na Bíblia você vai compreendendo, porque Deus, ele trabalha com a fé. Sim. A fé. Um texto que a gente repete aqui demais, quase todo dia, Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus.
E aquele que se aproxima dele, crê que ele existe e ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, o dia que você entender Deus, então tem algo errado, porque Deus ele tem os seus mistérios. Deus ele não revela tudo, né? Mas se você quer conhecer Deus, sim, leia as Escrituras, leia os Evangelhos, você vê ali os ensinamentos de Jesus sobre comportamento, sobre família, sobre perdão, sobre orar pelos inimigos. Jesus vem com o Evangelho e diz, olha, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Como é que explica isso? Quer dizer, ele está pedindo que eu abençoe aquele que não gosta de mim, aquele que fala mal de mim, aquele que me persegue, ore pelos seus inimigos. Jesus diz, abençoai-os e não os amaldiçoeis, né? Porque hoje está uma onda no meio cristão, evangélico, né? A macumba evangélica, né? Quer dizer, a pessoa faz algo e você começa a pedir que Deus trate. Isso aí é meio estranho, né? É meio estranho. Então, o evangelho verdadeiro, por mais que alguém esteja sendo usado por Satanás para te infernizar, desculpa usar essa palavra, mas é a verdade, você tem ainda que olhar para aquela pessoa e entender que por trás daquela pessoa certamente tem alguma coisa maligna ali para usar aquela pessoa para te chatear, para te machucar. E a gente que lidera pessoas, que lidera, ou pelo menos tenta, né? A gente sabe o que é isso, né? O nível de ingratidão está muito grande, as pessoas estão muito ingratas. Certamente você que nos ouve não deve ser essa pessoa, mas existe pessoas ingratas, pessoas que ingratidão é terrível, tanto para com Deus, principalmente, né? E para com outras pessoas que foram usadas por Deus para abençoar. Mas nós temos que entender, e eu sempre me fortaleço nessa palavra, que a recompensa vem de Deus. Então tudo que eu fizer para Deus, ou em nome do Senhor Jesus, que eu venha fazer, eu tenho que entender que eu estou buscando fazer para Deus em primeiro lugar, e não para pessoas. Se estamos aqui, porque Deus nos chamou para essa missão. Se Deus nos deu esse trabalho para realizar, Ele deu para nós. Ele escolheu, Ele quis escolher o Edson e a Eva para estar à frente disso aqui. Às vezes você fala, é fácil? Fácil não é. Não existe facilidade. Você que está pensando, eu quero um emprego, o pastor vai orar por um emprego, eu quero um emprego moleza. Primeiro, não existe isso. Não existe. Não existe. Isso aí é coisa... não existe coisa fácil. Né? Há um ditado que diz que vem fácil vai embora fácil. Né? Então, é com trabalho, é com dedicação. Existem momentos de glória, existem momentos de paz, existem momentos de grandes realizações. Por isso que a gente está sempre falando essas coisas aqui. Aproveite cada dia. Você está feliz hoje? Aproveite, meu amigo, porque amanhã você poderá ser mais feliz. É o que a gente espera. Porém, a vida não é assim. A vida tem os seus mistérios, né? Então, conforme você caminha com Deus, você vai aprendendo mais de Deus, Deus vai te dando... Porque se a gente soubesse tudo, vem na minha cabeça agora um personagem de Deus na Bíblia, o José, o famoso José, né? Que depois se tornou o governador do Egito. Ele tinha uma família, tinha problemas na família, os seus irmãos tinham ciúme dele, era o mais novo ali no momento, então ele começou a ter conflitos familiares. Por quê? Porque Deus falava com José. José era uma pessoa perfeita, ele não era, porque era um ser humano igual a nós, né? Mas ele era um homem voltado para Deus, fiel a Deus. Então Deus fala com ele em sonho, Deus deu sonhos para ele. E ele conta esse sonho para o pai dele, para a mãe dele, para os irmãos. Quando ele contou o sonho, nossa, aí a inveja, o ciúme aumentou. Entre a própria família dele, né? E foram os seus próprios irmãos que o venderam como escravo. Eu te pergunto, se Deus falasse para José, José, você vai ser vendido pelos seus irmãos, mas eu vou estar com você. Deus não falou essas coisas. Deus deu um sonho. Era um sonho profético que aconteceu dali a alguns anos. Mas então nós temos que compreender isso, andar com Deus, Deus não vai ficar falando para você, Maria, vai acontecer isso na tua vida no dia tal. Não existe isso. Não existe. Não existe. Principalmente pessoas, né? Por exemplo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos em profecia, nós cremos na palavra profética, né? Nós somos da linhagem pentecostal, a gente acredita. Porém, existem algumas aberrações nesse mundo gospel pentecostal, né? Algumas aberrações, falsas profecias, falsas revelações, pessoas que o casamento foi destruído porque houve um falso profeta. Isso é importante eu falar. O nosso programa é para dar direcionamento às ovelhas, para você não se perder nessa caminhada, né? Então, se algo é falado em nome de Deus para você, mas não tem base bíblica, é duvidoso.
Nem tudo que é falado em nome de Jesus você deve acreditar. Você tem que consultar na palavra. Você precisa ser como os irmãos aqui de Atos dos Apóstolos, que é chamada a igreja de Bereia, os bereanos, né? A igreja de Bereia aqui em Atos dos Apóstolos fala. Os apóstolos ensinavam a palavra, mas chegava lá, eles consultavam se estava batendo. Entendeu? Então isso é muito importante, gente, porque os dias atuais que a gente está vivendo vai aumentar a falsidade, vai aumentar a hipocrisia, vai aumentar porque está na Bíblia essas coisas. Entenda isso. Jesus falou que haveria nação contra nação, família contra família. Ele disse isso, está na Bíblia. Então isso está acontecendo, mas não é Deus que está enviando necessariamente. Existe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, precisa entender o seguinte, até esses dias uma ouvinte, não vou falar aqui por uma questão de ética, mas ela comentou alguma coisa assim. Ela disse assim, olha pastores, eu gosto de ouvir vocês, porque vocês injetam fé na gente, anima a gente, mostra a realidade, mas com fé, com sabedoria. Amém, é Deus que está nos dando essa graça, essa capacitação. Eu não tenho dúvida disso. Porém, e ela comentou alguma coisa, de repente ela vai em uma determinada igreja, né? E de repente lá o pastor fala umas verdades, talvez, mas talvez de um jeito diferente. E no comentário eu percebi que a pessoa disse assim, às vezes a gente sai pior do que quando entrou. Quer dizer, então aqui eu não estou para julgar nenhuma coisa nem outra, só para dizer o seguinte, que de fato os problemas sempre existem, desde que Adão e Eva pecou, já estragou tudo. Porque o problema é o pecado. O problema é o pecado. Pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Pecado é aquilo que desagrada ao Senhor. Em outra linguagem, o pecado é quando você perde o foco em Jesus. Por isso o texto famoso lá também, que a gente fala bastante, de Hebreus, né? Que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então eu quero dar um alerta para você que tem nos acompanhado, tem sido abençoado, ou você que nos ouve pela primeira vez. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós temos compromisso com a Bíblia Sagrada, com o nosso chamado que Deus nos deu. Então o que nós estamos aqui é para ajudar você, para incentivar você, para encorajar você a crescer na fé, a crescer com Jesus, a crescer na palavra. Então é muito importante isso. Porque às vezes tem pessoas que elas querem assim, olha, quero que Deus fale comigo, né? Que Deus use alguém para falar comigo, né? E Deus tem falado tanto aqui, né? Muitos falam, pastor, olha, vocês começam a falar, parece que você estava aqui em casa ouvindo a nossa conversa. Por quê? Porque Deus é que conhece, o Espírito Santo conhece, ele sonda os corações, já foi falado isso agora há pouco, né? Sobre Deus contempla, Deus vê, Deus tudo vê, ele sabe da nossa vida. Então Deus, ele quer o melhor para você. Então os problemas sempre tiveram e vão continuar tendo. Porém, estamos vivendo uma época chamada da igreja de Laodiceia. Preste atenção nisso aqui, esse é um ensinamento importante. Eu gosto de falar assim, bem numa linguagem assim que você vem entender. E eu sei que quem vai fazer você entender mesmo não sou eu. Eu creio que é o Espírito Santo que vai entender. Se você vai para o livro de Apocalipse, quando ali Jesus escreve para 7 igrejas, ele manda uma carta para cada igreja local. Né? Ele mandou aqui, eu vou falar o nome das igrejas aqui, ele mandou, começa todas essas cartas no capítulo 2 de Apocalipse. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso. Depois ele mandou uma carta para a igreja de Esmirna. Depois ele envia uma terceira carta para a igreja de Pérgamo. Depois uma quarta carta para a igreja de Tiatira. Depois uma quinta carta à igreja de Sardes. Depois uma sexta carta para a igreja de Filadélfia. E depois uma sétima carta para a igreja de Laodiceia. Ou seja, Jesus envia 7 cartas para 7 igrejas locais. Cada uma delas tinha uma realidade. Cada uma delas. Por exemplo, olha que interessante, isso é importante você que é cristão entender isso aqui. Na igreja de Éfeso, ele faz ali um elogio. Ele diz para aquela igreja que ela rejeitava o mal, persevera e é paciente. Esse foi o elogio. Mas fez uma crítica, que ele diz assim, o amor por Cristo não é mais fervoroso.
Então você veja bem, tinha um grupo de pessoas em Éfeso e ele elogiou, mas também tinha uma crítica. Aí ele dá uma instrução, preste atenção nisso aqui que é importante. Por quê? Porque ele faz um elogio, em alguns casos até vários elogios, ele pontua ali, ele dá algo pontual de uma crítica, mas ele dá a instrução. Isso que é importante. Então Deus faz isso. Ele mostra o erro, ele elogia, mostra o erro, mas ele dá a instrução para você tomar uma atitude e não ficar naquilo ali. Aí você decide. Por isso que a decisão é pessoal. E depois ele faz uma promessa. A instrução para a igreja de Éfeso, ele diz, praticar as primeiras obras. Ela tinha parado de praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Aí ele dá uma instrução, a promessa. A promessa é o quê? A árvore da vida. Depois, ele vai para a igreja de Esmirna. O elogio. Essa igreja suportava o sofrimento graciosamente. Crítica não teve. Olha que bacana, não teve, né? Mas deu uma instrução. Ser fiel até a morte. Então não adianta você ser fiel até hoje e a partir de amanhã descambar para a infidelidade. Não. Tem que ser fiel sempre. Aí ele tem uma promessa para aquela igreja, a coroa da vida. Depois a carta de Pérgamo, eu estou resumindo aqui para facilitar para você, ele faz um elogio, mantém a fé em Cristo, aquela igreja que estava mantendo sua fé em Jesus. Daí ele diz uma crítica, olha a crítica dessa igreja de Pérgamo. Tolera, olha, isso aqui é forte, hein? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Então, interessante, como é que pode uma igreja que é elogiada, porque mantém a fé em Cristo, mas ao mesmo tempo ele dá uma crítica aqui. Só que tem uma parcela, por quê? Porque uma igreja ela é composta de pessoas, a igreja de Jesus é um povo, não é uma denominação, não é um CNPJ. Não é? A igreja de Jesus, a igreja invisível. A visível é as locais que existem espalhadas para o mundo afora. Ou seja, e quando Jesus mandou essa carta, ele mandou para cada igreja local. Então nós temos que entender isso. Então essa igreja aqui, ela tolerava a imoralidade. Olha, isso é gravíssimo. Só que ele dá a instrução, pastor Eva. O bom do nosso Deus é aquilo que eu disse, eu vou repetir. Ele elogia, ele mostra o ponto fraco ou o errado, né? Mas ele dá uma instrução. Aí você decide. Para essa igreja que tolerava a imoralidade, idolatria e as heresias, ele diz assim, arrepende-te. Arrependimento. É o arrependimento. Então, quando fala em igreja, eu sou igreja, eu, Edson, a Eva, nós somos o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Então a igreja não é aqueles tijolos um em cima do outro. Isso é templo, coisa material. Você vai ficar para besta, para o falso profeta e para quem quiser. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Então, aqui, na igreja de Pérgamo, ele prega o quê? O arrependimento. Então, se você diz assim, puxa, eu pequei, eu errei, então você tem que se arrepender. Se arrependa e corrija a sua rota. Aí a promessa que ele diz para a igreja, se ela se arrependesse, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Olha que bacana. Então você veja bem, ele fala o problema, ele elogia, ele dá uma instrução e ele fala da promessa. Aí ele vai para outra aqui, estamos analisando bem resumidamente Apocalipse, aqui na base aqui das igrejas, ele vai para Tiatira, está em capítulo 2 de Apocalipse. Essa igreja de Tiatira, ele faz um elogio aqui. Ela era uma igreja caridosa, prestativa, tinha fé e tinha paciência. Né? Paciência são maiores do que antes. Quer dizer, essa igreja tinha coisas boas, fé, o que mais a gente fala? Fé, paciência, amor, caridade. Só que ela tinha um problema. Uma parte daquele povo tolerava o culto idólatra e a imoralidade. Também era outra igreja que tinha ali um grupo de imorais, de pessoas que cultuavam, se passava como cristão, mas andava como pessoa que não tinha Jesus. Né? E isso tem em todo lugar, nos dias atuais está cheio disso. Né? Instrução, ele dava uma instrução para essa igreja. Ele diz assim, a chegada do julgamento, manter a fé. Não pode perder a fé. A fé no sentido aqui de fidelidade a Deus. Né? E a bênção, a promessa é o quê? Domínio sobre as nações, a estrela da manhã. Quer dizer, tudo tem uma promessa quando você corrige o teu altar. O teu altar é o teu coração. O meu altar é o meu coração, que envolve sentimentos, vontades, desejos. É o que a gente tem que se cuidar.
Por isso que Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, querido, esse ensinamento que eu estou fazendo aqui, resumidamente, não é para eu e você, que está me ouvindo, sair querendo julgar as pessoas. Antes de você julgar alguém, primeiro nós não temos autoridade de Deus para julgar ninguém. Não somos juízes de ninguém, nem nós e nem você que está me ouvindo aí. Certo? Nós temos que cuidar de nós. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Porque tem gente, Jesus fala sobre isso. Tinha gente que falava, aquele fulano lá é um pecador. Aí Jesus chegou para aqueles hipócritas da época e disse assim, você está falando que aquele outro está em pecado, mas você não está vendo a trave que está no teu olho? Não é? Então existem muitos cristãos, e eu posso falar isso aqui porque eu sou um cristão. Há muitos cristãos que eles não estão bem espiritualmente e ficam julgando os outros. Então existe um espírito de julgamento. Né? Ele julga o cristão pela aparência, pela roupa. Isso é coisa de homens. Isso é invenção humana. Né? Então ele acha porque a pessoa está daquele jeito, ele é menos santo do que o outro que está com outra vestimenta. Quer dizer, então, e às vezes essas pessoas que julgam, e às vezes elas não têm culpa disso, é porque houve uma liderança que incutiu na cabeça desse povo, e esse povo foi doutrinado por homens, por doutrina de homens, e não doutrina bíblica, espiritual. Então, com isso, a pessoa ela ficou com aquele mundinho dela, ela fez aquele mundinho. Então, ela acha, muitos pensam que ser um cristão é o tal do pode e não pode. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso aí já era. Se o coração da pessoa está contaminada, ela pode aparentar o seu exterior que ela é uma santona, um santão de Deus. Mas se o coração está podre, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Você pode esconder do pastor, do seu líder espiritual, mas de Deus a gente não pode esconder. Porque Deus conhece o coração do Edson, da Eva, do João, da Maria, do Joaquim. É isso. Nosso coração, a Bíblia diz em Provérbios que o coração nosso ele é enganoso, ele nos engana. Então não vá na onda do seu coração, ele pode te enganar. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Por isso que precisamos ter o fruto do Espírito em nossa vida. E para ter tudo isso é necessário caminharmos com Deus. Andarmos com Deus. Prosseguindo aqui, a igreja de Sardes, né? Ele faz um elogio. Alguns têm mantido a fé. Ele diz, alguns têm mantido a fé. É aquela história, né, gente? Não é porque o fulano está errado que todo mundo está. Não é porque naquele lugar tem pessoas imperfeitas que todo mundo é. Então tem gente que... E você sabe, você que é um cristão, sabe que as pessoas que ainda não têm esse entendimento de Jesus, se um do nosso meio comete um escândalo, faz alguma coisa errada, eles começam a generalizar. Isso não é verdadeiro. Da mesma forma como tem bons médicos, tem maus médicos. Tem bons advogados e advogados ruins, não é assim? Em todas as áreas tem aqueles que fazem a coisa certa e outros que fingem que fazem a coisa certa, mas está fazendo errado. Então, é assim que funciona, né? Então, alguns mantinham a fé na igreja de Sardes. Só que fez uma crítica gravíssima nessa igreja. Era uma igreja morta. Espiritualmente, estava morta. Essa morte é a pior, a morte espiritual, né? Mas ele dá a instrução. Tudo Jesus dá o remédio. Só que a pessoa tem que querer, né? Já viu quando você vai no médico, ele dá uns medicamentos lá e fala para você, toma durante 15 dias, por exemplo, ou 30 dias, ou 7 dias. Se ele descobriu o teu problema e deu o remédio certo, você vai obedecer e a chance de cura é quase 100%. Não é? Agora, se o remédio é ruim, mas ele deu o remédio. Então Jesus dá o remédio, né? Dá o remédio. Ele dá o remédio. Tá certo? Então veja bem, ele dá um remédio para essa igreja. Arrepender-se. Fortalecer o que resta. Porque ainda restava alguma coisa. Então se arrependa e fortaleça aquilo que é bom. E ele deu uma promessa para aquele povo. Os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Os fiéis serão honrados. Então quem é fiel a Deus vai ser honrado. Às vezes você passa humilhação, às vezes somos humilhados aqui nessa terra, humilhados por servirmos a Cristo. Mas um dia, se você manter fiel ao Senhor Jesus, você vai ser honrado. Tem honra que Ele vai permitir aqui mesmo na terra, por um tempo. Mas a honra maior é você um dia estar com Ele para toda a eternidade. Filadélfia, essa igreja aqui, ela é a mais assim, vamos assim dizer, quero estar nessa aqui, né? Filadélfia, elogio, persevera na fé.
Era uma igreja perseverante na fé. Crítica nenhuma. Uau! Crítica nenhuma. Que maravilha, hein? Aí a instrução, mas ele deu a instrução do mesmo jeito. Mantenha a fé. Não perca a fé. Mantenha a fé. E daí a promessa foi um lugar na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. E por último, a igreja de Laodiceia, que geralmente há um consenso, não digo 100% talvez, né? Mas no meio cristão, que estamos vivendo atualmente, esse século XXI, esse ano 2021, essa época que a gente está vivendo, está acontecendo, é a igreja de Laodiceia. Elogio, nenhum, não teve nenhum elogio. Essa igreja aqui estava feia, a coisa estava feia lá, misericórdia. Elogio, nenhum. Jesus não deu nenhum elogio para essa igreja. Crítica, essa igreja, a crítica que ela recebeu, era uma igreja indiferente. Sabe aquela pessoa que diz, para mim tanto faz, não é comigo? Para mim tanto faz. Quanta gente falava assim e sobrou para ela, porque ela pensou que não ia sobrar para ela, mas sobrou. Então, pessoas indiferentes. Então, essa igreja ela é indiferente. Tinha muita coisa errada ali. Mas Jesus deu uma instrução para ela. Ser zeloso e arrepender-se. Você pode notar que tudo tinha arrependimento. Gente, onde não tiver arrependimento, não vai ter conserto de altar. Pecou, errou, a consciência está pesada, arrepende. Jesus, eu errei nisso, nisso e nisso, estou me arrependendo, me perdoa, me socorre, me ajuda e eu quero dar a volta por cima. Deus pode perdoar quando você se arrepende com sinceridade, porque Ele conhece o teu coração. Ele pode te restaurar. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é importante, gente. Tem muitos cristãos brincando com o pecado. E eu quero dizer uma coisa, Deus perdoa quando você se arrepende e abandona. Mas as consequências vêm. A colheita vem. Aí muitos digam assim, mas não estamos no tempo da graça, né? Eles começam a banalizar a graça de Deus. Achar que Deus Deus é qualquer pessoa. Não, Deus é santo. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Santidade ao Senhor. Santidade não é a roupa que você veste. Tem muita gente que foi ensinada errado. Santidade está dentro de você. Não adianta você se arrumar bonitinho para Jesus, que isso é bom. Eu falei essa semana sobre a parte exterior de você se cuidar. Isso é uma coisa. Se cuidar é uma coisa. Mas não ser fanático. Né? No sentido de achar que a vestimenta, a roupa que você usa que deixa você mais santo. E não necessariamente. Tem a ver com o teu coração. O que está dentro de você. Então nós temos que compreender isso. Nós temos que entender isso. Isso aqui não é eu como pastor, não é porque eu sou pastor que eu estou falando. Eu, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, daqui 30 dias exatamente, hoje é dia 13 de janeiro, daqui 30 dias, ou seja, dia 13 de fevereiro, eu vou completar 56 anos de idade. E graças a Deus, nunca se afastei da fé. Eu não sou perfeito, eu não estou pregando perfeição, nem dando lição de moral. Estou falando da palavra de Deus, entenda isso. Mas sempre busquei me corrigir nas minhas áreas. Lá no passado, jovem, fui tentado a coisas para sair da fé? Sim, mas Jesus me segurou, Jesus me sustentou. Então aí, você tem que ter firmeza. Você abraçou Jesus, não larga não. Você acha que esse mundo sem Jesus está perdido. Está um caos na humanidade. Vocês sabem disso. Se você não sabe, é porque você está fora do ar, então. Você tem que entender. Agora, a nossa fé não está nesse mundo. A nossa fé está em Jesus, na pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que tem planos maravilhosos para a gente. Então você está vendo aí as aberrações que estão acontecendo, né? E todo país tem as suas leis. E conforme cada país eles vão permitindo, por exemplo, eu não vou dar nomes aqui, mas no Brasil tem de monte, em outras nações também. Então, quando uma nação ela começa a legalizar os pecados, é que a desgraça aumenta. Literalmente. Entendeu? Não vou falar aqui para não gerar conflito aí na cabeça de alguns, mas certa ocasião no Brasil não podia certa coisa. Aí quando o Congresso Nacional aprovou uma certa lei que podia, quer dizer, aí todo mundo se acha, está na lei, eu posso fazer. Quer dizer, mas biblicamente Deus não concorda com isso. Quer dizer, é aí que estão os conflitos, né? Você está entendendo? Então nós temos que entender que Deus que nós estamos servindo.
Qual é o nosso Jesus? É o Cristo vivo, poderoso, que venceu a morte. Aliás, Jesus veio justamente para nos salvar, gente. Jesus veio para salvar, para nos libertar, para transformar. Então você tem que decidir. Nós vamos orar daqui a pouquinho, nós estamos orando por emprego, trabalho, negócios, e o ensinamento aqui necessariamente não quer dizer que vamos falar de emprego. É um ensinamento para cuidar da nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar milhões e milhões de reais, de dólar, de euro, de ouro, o que seja, e perder a sua vida, a sua salvação? Porque você nota que nem hoje quase não se fala, por exemplo, fala de céu. Mas as pessoas não falam do inferno. O inferno, ele existe. Hoje tem os cristãos filósofos que eles começam a filosofar o inferno, maneirar. Alguns dizendo que o inferno é um estado de consciência. Que seja, mas vai ter sofrimento eterno. Nós estamos se preparando porque um dia nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos estar com Jesus para toda a eternidade. Esse mundo aqui é passageiro. Então, enquanto você está aqui, compre a sua casa, pague as suas contas, trabalhe, estude, faça a sua faculdade. Normal. Vai tocando a vida. Nós temos que tocar a vida. Você tem que tocar a vida. Faça o seu projeto de vida, termina a sua casa de construção, procura um novo emprego, vai trabalhando. É assim que funciona. Enquanto estamos aqui, temos que estar em atividade. Faz parte. Mas não esqueça da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Espero que essas palavras possam estar ajudando a melhorar ainda mais a sua vida com Deus. Cremos que Deus está agindo, Deus está operando e nos dando esse discernimento espiritual, que é a habilidade que Deus nos confere. Ele nos dá essa habilidade de discernir a verdade da mentira. Então você sabe o que é santo, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro. Então é você que vai receber a revelação. Se você deve entrar naquele lugar ou não, se você deve pisar naquele lugar ou não. Então eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Então Deus te dá essa liberdade de inteligência. Até seus filhos pequenininhos sabem. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Então a pessoa, quando ela começa a agir diferente, ela vai criando um hábito ruim. Então ela já viciou naquilo, é um hábito ruim, como um vício. Ela gosta, é bom. Então, Deus nos chama a responsabilidade, a nos arrepender. Eu posso me arrepender e fazer tudo de novo. E eu posso me arrepender e nunca mais fazer aquilo. Então, eu tenho essa escolha. Então, eu tenho um arrependimento verdadeiro e tenho um arrependimento falso. Então, as pessoas nos últimos dias vão enganar os escolhidos. Vão enganar os escolhidos, vão usar a palavra de Deus para te enganar. Para te enganar. Então é muito tremendo isso, porque eu estava ouvindo uma reportagem de uma pessoa que abordou uma senhora e ele disse: eu sirvo a Deus, eu amo Deus, eu sou de Deus. E aquela senhora foi se envolvendo e ele pegou a senha do banco e roubou tudo daquela mulher. Então o inimigo, ele vai usar a palavra de Deus para enganar os escolhidos. Então, se eu tiver o discernimento de Deus, se eu tiver a palavra de Deus, a revelação de Deus, eu vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu vou ter o discernimento de espírito, eu vou saber que você serve o mesmo Deus, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele habita em você, e juntos testifica, tem que testificar, que é o mesmo Espírito Santo que está agindo e operando. Então, eu preciso buscar isso, buscar esse discernimento de espírito, discernir o que é certo, discernir o que é errado, vigiar para não entrar em tentação. Orar e vigiar, queridos, de olho aberto, presta atenção, escuta, olha, veja, perceba, analisa, faça suas críticas construtivas e olha que aquilo não é justo, aquilo não é certo, cai fora, porque Deus quer te proteger e te ajudar nesse dia. Estamos nessa fé, nessa unção, em nome de Jesus. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá?
Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Agindo Deus, quem impedirá? Espera no Senhor e confia.
Deus, está uma magia de Deus muito forte. Tenho certeza que Deus está falando nesta manhã para que possamos ser ainda mais íntimos de Deus. Intimidade com Deus é fundamental. Agradecemos uma grande participação aqui, Glenir Coelho, do Rio Grande do Sul, a Maria Luísa, de Curitiba, a Rose de Tubarão, a Romilda de Curitiba, o Jorge do Rio Grande do Sul, Sueli de Campina Grande do Sul, também a Eunice participando com a gente. E vamos ouvir aqui, tem uma ouvinte aqui, a nossa querida irmã de fé, Helene Herman, mandou um recadinho aqui. Vamos ouvir o recadinho dela aqui. Bacana, vamos ouvir aqui o seu bom dia. Bom dia, pastor Edson e pastora Eva. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Eu estou ouvindo e desejo oferecer o programa para a Dair. Que Deus abençoe ela. E o senhor também. Exatamente hoje, daqui 30 dias é seu aniversário, né, pastor? Que Deus lhe abençoe, tudo de bom. Um abraço, pastora e o pastor. Abençoe todos da rádio. Tchau. Que legal, um abraço. Graças a Deus, a irmã Helene Herman mandando um abraço para nossa irmã Adair, que está ouvindo também a programação, porque faz tempo que elas não se encontram, mas o Agindo Deus que impedirá, fazendo conexões, o povo de Deus sendo abençoado. Que saudade, saudade das nossas ovelhas queridas e amadas. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de vocês. Vamos então, daqui a pouquinho vamos entrar em oração, queremos orar com você, por você. Pegue a sua carteira de trabalho, vamos orar por emprego, negócios, crendo aí no agir de Deus. Jeremias 17:10 diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Maravilha, boa palavra, né? Você pode seguir Agindo Deus Quem Impedirá pelo nosso... Nós temos o site, tem um site, ele é bem compacto, assim, ele tem ali a informação que precisa, né? Escreva aí agindodeusquemimpedirá.com.br. Se você acessa o site, é só clicar lá, né? agindodeusquemimpedirá.com.br, digitar, e você vai entrar nesse site e ali tem informações, dando um exemplo aqui. Ali você vai encontrar informações, tem de vídeos conectados ao YouTube, tá certo? Você vai ver ali também, na área de contato, tem ali o WhatsApp, tem o nosso e-mail, às vezes você quer mandar por e-mail, tem tudo ali, o contato do e-mail, tá certo? E também você pode se cadastrar, dali você consegue canalizar todas as nossas redes sociais. Então foi colocado tudo no agindodeusquemimpedirá.com.br, você entrou nesse site, ali você consegue navegar ou linkar com o Facebook do Agindo Deus Oficial, com o próprio canal no YouTube. E, aliás, pastor Eva, a gente está observando no canal do YouTube, as pessoas estão sendo muito abençoadas, né? Já tem muita gente que já está escrevendo lá, compartilhando. É isso, aquilo que foi bom para você e você acha que pode abençoar mais pessoas, compartilhe. Se dá para compartilhar, compartilhe, né? Só clicar lá no compartilhar e enviar o link pelo teu WhatsApp ou mesmo pela tua página aí no YouTube. Se você ouve pelo YouTube, você clica lá em vídeos, aí vai ter todos os vídeos ali. Uns são vídeos e outros são em formato de áudio. Às vezes ali é colocado o nosso vídeo e às vezes é colocado o nosso áudio, a nossa fala, anexo ali a uma imagem ali que o irmão que nos assessora coloca ali. E você encontra tudo ali. Ou seja, pastora, tá um formato tão legal que a pessoa, a hora que ela quiser ouvir uma palavra de fé, de encorajamento, é só entrar aqui e procurar que ela acha e vai estar bem alimentada, né? O ouvinte pediu, aconteceu. Isso é fruto de orações que foram oradas, foram orações que foram feitas. Isso daqui é um projeto de Deus que funciona, que anda, que movimenta, que cresce, que prospera, que avança e que vai fronteiras, nações, povos, milhares e milhões de pessoas são abastecidas, alimentadas por essas palavras de fé. Queremos agradecer a você que é o nosso intercessor, você que é o nosso agente de Deus, que entende essa evangelização radiofônica, visível, criativa,
com inspiração e muita oração e muita palavra de Deus que toca os corações dos feridos, dos abatidos, porque acontece milagres, prodígios e maravilhas diariamente. Não tem como ler todas as mensagens, não tem como passar para vocês tudo o que nós recebemos durante o dia inteiro e final de semana também. Então é constante, é abundante, não para. É 24 horas, Pastor Edson recebe testemunhos, ligações, pessoas conectando, contando como está chegando, pessoas novas chegando. Sempre tem novos ouvintes que estão sendo abastecidos. Então, quem faz isso? Quem faz isso? É o agir de Deus. É Deus que age. Nós somos o quê? Vasos, como você é um vaso na mão do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus para propagar o evangelho da paz, o evangelho da luz, o evangelho que alimenta, que sustenta, que dá respaldo para levantar o caído, levantar o prostrado, como um dia me levantou, como um dia levantou você. E o rádio faz isso. Ele chegando aí na casa da vovó, no sítio, na chácara, e tá chegando mais gente aí, Pastor Edson. Com certeza, estamos aguardando aqui, já vamos entrar em oração, cremos no agir de Deus. Quero enviar um abraço aqui, uma pessoa muito querida, a gente não conhece pessoalmente, mas ele disse que já nos ouve já há muito tempo, e achei legal que ele é um pastor de uma igreja, numa cidade do Vale do Ribeira, se não me engano ele falou, e ele ouve a gente com a esposa, né? Eles realizam a obra de Deus. E ele ligou, sabe para quê, pastora? Ele queria a conta e ontem ele fez um depósito para abençoar o nosso ministério. Eu achei tão bacana, né? Porque ele é um líder de uma denominação e ouve a gente, tem sido abastecido pelo nosso ministério aqui nessas manhãs e quis enviar uma oferta. A gente agradece de coração. Estou procurando aqui, separei o nome dele certinho aqui para agradecer, né? E um irmão muito querido, que Deus o abençoe poderosamente, ele, a família toda lá, seja abençoada. O nome da cidade é uma cidade, se não me engano, é Jacupiranga, se não me engano. Ele falou assim, na hora eu não consegui gravar, mas se não me engano é isso aí, Jacupiranga, no estado de São Paulo. Então, um grande abraço e obrigado. Você vê, eu creio que Deus ele está sendo abençoado, mas eu creio ele ter tomado essa atitude, porque sair uma oferta de um pastor é o toque de Deus, é o toque de Deus, porque Deus, ele age, ele toca. É Deus que toca, porque é o Espírito Santo que convence. Então, o toque de Deus, ele é real. Ele toca nos corações, nas pessoas. E esse pastor, ele não é o título dele, é a pessoa, é o CPF dele. É na individualidade dele que Deus vai agir. Título não resolve nada. Título às vezes estraga. É melhor eu falar Eva do que título, porque o título às vezes estraga. O título, às vezes, ele estraga tanto uma pessoa que, quando você olha para a pessoa por um título, você esquece que ela é um ser humano. Ela é uma mãe que também tem dores, que também tem filhos. Ele é um pai que também quer gerenciar melhor a sua família. Ele é um pai que também quer ser amado. Ele é uma pessoa. Então, nós abençoamos a individualidade, a pessoa. Então, a pessoa, ela é amada por Deus. E é isso que eu declaro para esse pastor hoje. Achei que é o Marcelo. É Marcelo e a esposa Tereza. Essa pessoa do Marcelo e da Tereza, essa pessoa do seu CPF, da sua RG, essa pessoa que Deus quer abençoar. Essa pessoa que Deus quer encher de glória, de graça, de presença, de amor. E eu tenho certeza que Deus vai dar a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e Deus vai surpreender essa pessoa, em nome de Jesus. Um abraço, pessoal do Vale do Ribeira, em São Paulo, estado de São Paulo, né? Que Deus abençoe o vale todo lá e prospere o ministério dele. Amém, é um som tá forte, meu Deus. Prospere a cidade também, né? Uma cidade pequena, mas queremos que Deus está cuidando aí. Amém. A nossa ouvinte, a Cleusa, do Cabo Frio, fica no Rio de Janeiro, conectada com a gente, mandou seu recadinho aqui, dando a sua paz. E a irmã dela precisa de um trabalho. Vamos orar então, daqui a pouquinho, questão de 2 minutinhos, entramos então na oração da fé para abençoar vocês. Prepare a sua carteira de trabalho, um documento, algo que você tenha em mãos, e vamos então para o momento da prece em nome de Jesus. Momento da oração.
Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma manhã de fé, de milagres, por mais uma manhã abençoada e mais uma manhã que recebemos aqui uma instrução espiritual para que nós não venhamos a se esfriar na fé, que não venhamos a se corromper com as coisas erradas deste mundo, mas que possamos seguir a fé, o amor, a caridade, a paciência, a perseverança, que aqueles que perseverarem na fé, na fidelidade até o fim, serão recompensados pelo Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso abençoa cada família que com gentileza, com amor, com alegria nos recebe em seus lares e alguns no seu local de trabalho. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados e perdoa os pecados de todos os ouvintes que entenderam a palavra de hoje e estão pedindo socorro, misericórdia, estão se arrependendo e buscando corrigir a sua rota para que ele não perca a sua comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa a vida espiritual dos ouvintes, a vida física e emocional, que os enfermos sejam curados e o milagre aconteça nesta vida e nesta pessoa. Mas estamos apresentando também nesse dia e nessa semana todos os trabalhadores, aqueles que já têm o seu emprego, o seu trabalho, que já têm o seu negócio, abençoa, prospera, Senhor, que sempre tem abundância esse povo. E aqueles que se encontram no momento desempregados, no momento, Senhor, precisando de um novo emprego, um novo negócio, Senhor, ó Deus, abençoa, que portas venham a se abrir, que uma provisão aconteça nessa casa, dê a eles sabedoria, dê a eles graça, força. Senhor, anima esse que se encontra desanimado, quem sabe há 6 meses, quem sabe faz 1 ano que está parado, fazendo um bico daqui, um bico dali, ganhando uns troquinhos, mas isso é insuficiente, Pai. Então que o Senhor esteja prosperando e abrindo uma porta especial para os nossos ouvintes. Que a tua bênção, a tua graça, o teu favor seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós continuamos esta oração crendo que o Senhor nos move a ter um coração arrependido, a ter um coração regenerado, transformado pelo poder da sua palavra, que todos os dias tem sido nosso alimento, nosso consolo, a nossa ajuda para continuar, para perseverar. Espírito Santo Conselheiro, vem em direção deste lar, desta casa, desta família, tocar na individualidade de cada um, esse que se entrega a ti, esse que se arrepende nesse dia, esse que pede, ó Pai, uma ajuda, está reconciliando. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, salva, liberta, transforma, arranca esse vício, esse mal, essa peste, essa praga, essa doença, seja aniquilada, cancelada pelo poder do nome de Jesus. Esse que está passando por tratamentos, esse que passou por cirurgias, esse que precisa ser restaurado na sua pele, no seu corpo, no seu organismo, essa pessoa que está com a pressão arterial descontrolada, desregulada, essa pessoa que está com dores no seu corpo, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, milagres, prodígios, maravilhas, transformação de dentro para fora. Transforma esse coração, ó Pai, incrédulo, esse coração, ó Pai, que venha entender que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, Pai. Tira essa incredulidade deste coração. Faz tudo novo nessa vida, que essa pessoa venha escrever uma nova história. Abençoa os aniversariantes, abençoa os simpatizantes, aqueles que se identificam com essa programação e nos ouvem todas as manhãs. Que eles sejam abençoados, transformados, impactados por essa glória. Abençoa os documentos, a peça de roupa, a chave, o passaporte, carteira profissional, crachá, cartão de visita, uniforme, tudo que eles estão entregando nas suas mãos para serem abençoados nesse dia. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós queremos pedir uma bênção especial para o Josué e a Romilda, que hoje completa 31 anos de casado. Abençoa o casamento deles, a família e todos os demais que estão de aniversário. Sejam abençoados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.
Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Gente querida, olha, tem uma quarta-feira abençoada. Permitindo Deus, a gente volta amanhã. E lembrando que de segunda a sexta-feira, às 18h15, tem a oração que a gente denomina aqui a oração da noite. São 13 minutinhos para abençoar você nessa mesma emissora, nesse mesmo canal aqui, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. O programa acabou, mas a bênção continua chegando aí até você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Louvor, se Deus quiser, Ele é Deus. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Mas se fechar, continua Agindo Deus. se a doença vier. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.